Olá, vamos iniciar agora uma aula sobre o PowerPoint, né? Que é um outro programa do pacote Office que a gente costuma utilizar muito no dia a dia, né? Dos trabalhos acadêmicos, né? Principalmente quando se trata de apresentação oral. Bom, na realidade, assim, o PowerPoint ele dá para fazer muita coisa além da apresentação, né? De uma apresentação de uma aula. Daí você pode organizar cartazes, folder, banner, convite, né? Tudo utilizando o PowerPoint. Então vamos ver o que a gente pode utilizar, o que é mais, para que ele é mais utilizado no dia a dia, tá? Então, eu abri aqui o documento, ele está em branco, né? Então a gente começou com um slide em branco. Esse formato aqui, ele está no formato paisagem. Se vocês observarem, as barras de menu, de ferramentas aqui, são muito parecidas com o Word. Então, quem sabe, quem utiliza o Word, não tem dificuldade de utilizar o PowerPoint, tá? Então, o menu inicial, né, que fala do layout aqui da página, né, da fonte, né, do tipo de letra, centraliza ou não, as caixinhas, inserir as caixinhas de que você vai precisar, caixinha de texto ou desenhos, né, tudo você encontra nesse primeiro aqui, tá? Vamos ver aqui, para iniciar, bora falar do design aqui, do slide aqui. Esse é um slide, né? Eu posso configurar aqui o tamanho desse slide que eu quero. Então, esse aqui está configurado para o tamanho A4 normal, tá? Então, ele está no formato paisagem, tá? Aqui o slide está no formato paisagem, tá? Mas eu posso mudar ele também para o tamanho, para o formato retrato, tá? Se eu quiser fazer um cartaz, eu posso mudar ele dessa forma, tá? Se eu quiser fazer um banner, se eu for fazer um banner, então eu tenho que aplicar o tamanho que eu quero. Qual é o tamanho do banner que eu quero? Eu quero um banner de 1 metro, tá? Então eu tenho que colocar aqui, se for 1 metro, eu tenho que colocar aqui 100 centímetros, não é isso? A altura, vamos dizer, a altura seja 80 centímetros, a largura 80 centímetros e a altura 1,20, por exemplo, tá? Então, eu vou configurar e no momento eu formato todo o meu banner, né, para esse tamanho de slide, né? Porque você já faz o trabalho já com esse tamanho aqui. Mas isso aí dá para imprimir numa impressora comum, esse tamanho, 1 metro? Não, claro que não. Tá? Então, quando você está formatando, fazendo um banner para impressão nesse tamanho aqui, 80 centímetros por 1,20, então aí já tem que ser uma impressora grande, numa gráfica, tá? Mas você já faz a formatação que você deseja. Nesse caso aqui, a gente vai trabalhar mesmo com tamanho A4 normal, tá? Eu vou usar bem aqui A4, porque aí ele já coloca o tamanho padrão. E vou botar o paisagem, né? Que é o padrão que a gente utiliza também. Então, bora começar. Esse formato aqui, esse fundo, ele tá branco. Você tem os fundos aqui que você pode personalizar. Você pode ver como é que fica, né? Você vai passando o curso aqui, você pode ver como é que fica, se vai ficar legal a tua apresentação com que fundo, né? Então você já vai olhando e vai escolhendo o que mais te agrada, né? Então tem para todo gosto aqui esses modelos do PowerPoint. Cada versão vão ter modelos diferentes, tá? Você que vai escolher o que mais te agrada, tá? Eu vou pegar esse aqui, tá? Quando a gente escolhe esse formato aqui, esse design, ele já te dá opções de letra, tamanho, então você já praticamente, ele já poupa teu trabalho de escolher a letra, ele já te dá aqui uma opção de letra, né? Por exemplo, vamos dizer que eu estou fazendo aqui a apresentação, ou então bota assim, curso de PowerPoint, tá? Então eu vou centralizar aqui,
o meu trabalho, vou colocar aqui, professora Anadeiva Portela, tá? Vou colocar aqui. Tô só ampliando um pouquinho essa fonte. Gente, e assim, posso também pegar essa caixinha de texto aqui embaixo, por exemplo, eu posso copiar essa caixa de texto, Ctrl C, Ctrl V, e posso botar mais uma caixinha aqui em cima. Vamos dizer, eu quero colocar aqui o nome da escola. Geralmente você faz um cabeçalho, né, com o nome da escola, tá? Escola, Professor Francisco da Silva Nunes. O tamanho você pode ajustar aqui, tamanho de letra que você quer, tá? Então, a cor também da fonte, o que mais te agrada. Vou jogar um amarelinho aqui. Como eu aumentei a letra aqui do meu tamanho da escola, eu vou aumentar aqui também esse tamanho aqui de letra aqui do curso, para ficar mais destacado, tá? Posso colocar aqui, ó, nessa caixinha de texto, eu posso deixar ela com bordas, tá? Se eu quiser deixar com bordas, olha, eu posso colocar uma borda aqui. Posso colocar um fundo nessa caixa de texto. Eu já vou ter um destaque aqui também pro meu, né, pro meu título, tá? Gente, isso aqui é muito da criatividade da pessoa, tá? Quanto mais você mexe, né, mais você tem interesse de deixar a tua apresentação mais bonita, né? Vai do que você tá querendo mostrar. Tá, então eu já fiz o meu cabeçalho, meu slide inicial, aí vou pro próximo slide. Então eu vou colocar um novo slide, bem aqui, ó, novo slide. Esse novo slide, ele é diferente do primeiro, porque esse daqui é o slide inicial. Então o PowerPoint automaticamente ele já te dá um fundo menos colorido, para você não ficar com aquela coisa muito cheia, né? Então vamos dizer que aqui eu vou colocar o nome introdução. Aqui embaixo, né, eu vou colocar aqui um texto. Só pra gente, tô digitando aleatoriamente, só pra gente poder ficar mais rápido, tá? Então vou colocar ponto e vírgula. Percebam que aqui ele já te dá sugestões de marcadores também, olha que interessante. Então, quando você está organizando aqui uma apresentação e de repente você está fazendo os tópicos, aí você está já deixando os marcadores aqui, né? Falei. Então, pronto. Do jeito que ele tá aqui, do jeito que tá aqui tá bom, você que tem que dizer, porque o PowerPoint ele já te dá essas opções, ele te dá um tamanho 26, cor preta, aqui ele já te dá essa fonte aqui, ó, diferente, com essa cor combinando com o slide, tá? Então, se você quiser aceitar esse padrão, esse design, não tem problema, você que decide, tá? À medida que você vai inserindo novos slides, aí você vem, por exemplo, vou continuar falando da introdução, né? E aí você pode continuar produzindo o teu texto, né? Colocando aqui. Gente, essa caixinha de texto, ela é adaptável aqui também. Você pode ajustar. Eu quero, ao invés de criar uma caixa de texto única, eu quero duas caixas de texto. Ctrl C, Ctrl V, arrasto a caixinha de texto, né? Dupliquei a minha caixa de texto. Vamos dizer que aqui no meio eu quero uma figura, né? Falando sobre informática, né? Então eu vou lá aqui na internet, vou colocar PowerPoint, vamos dizer que eu esteja procurando aqui uma imagem para falar sobre o programa, né? Então aqui, ó, vou copiar essa imagem, copiar a imagem, volto lá para o meu programa, pro meu trabalho, e venho aqui e colo direto, Ctrl C, tá? Ele não tá colando, deixa eu voltar aqui para ver o que aconteceu. Deixa eu abrir direito aqui, copiar a imagem. Bora ver se agora ele vem. Agora, ele veio.
tá? Então, eu coloquei minha imagem aqui dentro e fui escrever sobre aquilo que eu queria falar, tá? Você pode importar também lá do Word ou lá do Excel, você pode importar tabelas, tá? Ou você pode, à medida que você for colocando aqui, se você tiver quiser construir uma tabela ou um gráfico, você pode construir aqui dentro mesmo. Por exemplo, inserir tabela. Você pode dizer eu quero fazer aqui uma tabela de 4 colunas e 7 linhas. Você pode determinar isso aqui, ó. E já a tua tabela tá prontinha aqui para você fazer aqui dentro. Você já pode aqui, você não precisa importar uma tabela lá do outro programa, você pode trazer para cá. E aqui ele te dá também opções, modelos de tabela que você pode estar utilizando aqui dentro do teu trabalho, tá? Se você quiser sem nada, sem cor, também pode, tá? É só você vir aqui e escolher a opção simples aqui da tabela, tá? Que é só essa daqui, normal, tá? Então, não, eu quero uma mais colorida. Vai, procura aqui o que mais te agrada para você poder fazer o teu texto. E aqui você vai inserindo, né? Por exemplo, nome, idade, sexo, ocupação, sei lá, tá? Vamos dizer que você esteja construindo aqui uma tabelinha. Gente, é interessante porque ele já te dá toda a formatação. O mesmo tipo de letra que ele te sugeriu no começo, ele vai sugerir para tudo que você for fazer. Ou seja, você não gasta todo o tempo escolhendo a letra. Ele já está te sugerindo dentro desse design inicial que você escolheu. Mas vamos dizer que você resolveu eu não quero mais esse design, eu quero mudar isso, não gostei muito, eu quero mudar o fundo. Posso escolher outro design? Sim, você pode voltar aqui em cima, mesmo que você esteja quase terminando, e escolher outro modelo de slide, tá? Em cima daquilo que você já está trabalhando, tá? Não tem problema. Você não precisa. No meio do trabalho você quis mudar, não tem problema. Observem que quando você escolhe um outro modelo, o tipo de letra também muda. Olha aí, vamos observar. Ó. O tipo de letra também mudou, o marcador mudou, tá? Essa cor aqui já não vai combinar com fundo branco, aí eu já preciso mudar a cor da letra para combinar com o tipo de fundo, porque nesse caso aqui foi eu que escolhi a letra e a cor, então ele permaneceu aquilo que eu tinha escolhido, tá? Então, assim, aqui, tá? Então, à medida que se você precisar mudar, você vai ter que mudar e você vai observar, né? Porque aqui, se o fundo é escuro, a cor é clara. Se o fundo é claro, a cor é escura, naturalmente, porque senão você não tem como enxergar. Por exemplo, se eu escolher um fundo aqui, ó, escuro, automaticamente o PowerPoint muda essa letra para uma cor mais clara, tá? Para que você tenha condições de enxergar aquilo que está aqui, tá? Então, geralmente é assim que funciona, tá? Deixa eu voltar, quero deixar mesmo lá naquele primeiro que eu estava trabalhando, vou deixar no outro. Tô voltando aqui a ação, voltei para cá, tá? Então, é basicamente isso, gente. Uma coisa que a gente pode estar colocando na tua apresentação é você fazer uma entrada diferente. Por exemplo, quando eu estou fazendo uma apresentação, que eu clico aqui em apresentar, eu vou dar OK, vamos iniciar a apresentação. Percebam que o slide ele entrou de uma vez aqui quando eu iniciei a apresentação. Todas as informações elas estão aqui, elas não entraram devagar. Eu posso fazer isso aqui? Sim. Eu venho aqui, né? Eu posso selecionar esse texto aqui e ele ir entrando à medida que eu for falando. Eu vou aqui em animação, aperto aqui em eu posso escolher vários efeitos, eu vou escolher esse primeirinho aqui, aparecer, tá? Então, ele já colocou um efeito para ele. Para esse outro aqui também eu vou colocar mais um efeito.
esse outro aqui, texto, mais um, esse próximo aqui, mais outro, e assim por diante. Tá, agora a gente vai voltar e vamos começar a apresentação e vocês vão ver a diferença. Então, quando eu começo a minha apresentação, quando eu projeto meu slide, que eu vou apertar aqui no cursor do mouse, a primeira que eu apertar, primeiro clique, vai entrar a primeira frase. O segundo vai entrar a segunda frase. O terceiro, quarto, quinto, tá? Então, à medida que eu for, quando eu coloco o efeito, eu consigo parcelar aqui e a frase ela vai entrando à medida que eu vou falando. Isso é interessante porque você não polui o slide de uma vez só. A pessoa vai acompanhando a sua fala e vai acompanhando o texto entrando. Diferente desse outro aqui, que eu apertei o slide e já entrou tudo de uma vez, tá? Então, vamos fazer igual também para esse outro slide aqui. Então, eu vou aqui, tá? Eu posso até colocar essa caixinha de texto para entrar juntas. Eu vou colocar aqui aparecer. Essa figurinha aqui eu vou colocar um outro efeito para ela. E essa outra caixa de texto, mais um efeito para ela aparecer. Então, só aqui frisando, só para vocês entenderem, eu entrei aqui na parte de animações, tá? Aí vamos apresentar agora esse slide aqui. Vamos ver como é que ele ficou. Tô clicando uma vez, duas, três. Pronto, tá? Então, a minha apresentação, ela tem aqui, essas caixinhas, elas vão entrando à medida que eu aperto aqui, tá? Vou colocar aqui um efeito para esse aqui também, para esse nome. Então, vamos começar a nossa apresentação. Então, vamos dizer que eu iniciei minha apresentação, estou colocando o meu nome, né? E vou agora começar a minha introdução. À medida que eu for falando, eu vou apertando o mouse e o meu texto ele vai entrando devagarzinho, tá? Então, a aula fica mais dinâmica, mais didática assim, tá? Então, isso são coisas simples, mas que são utilizadas na rotina, né, de quem usa o PowerPoint. Se eu não quiser deixar o slide todo branco sem efeito nenhum, eu venho aqui, ó, posso deixar ele assim, ó. Tá vendo? O slide está todo branco, não tem efeito nenhum, tá? E eu posso escolher a cor do fundo, sem eu mesmo, tá? Sem efeito nenhum. Então, deixa eu só mudar aqui, porque ficou feio esse amarelo, não dá para enxergar. Vamos dizer que eu clico aqui com o botão esquerdo, tá? E venho aqui, ó, em formatar plano de fundo. Formatar plano de fundo. E eu posso eu mesmo escolher aqui a cor do meu slide. Só que esse aqui vai ser uma cor homogênea, por exemplo. Aplicar tudo, tá? Então, quando eu boto aplicar tudo, todos os meus slides vão ter a mesma cor, tá? Mas aqui ainda tem mais umas opçõezinhas que você pode colocar um preenchimento gradual, tá? Você pode deixar ele assim com um degradê aí, né? Você pode deixar ele, né? Preenchimento com textura, você pode escolher uma textura que te agrada também, tá? Aqui tem umas opçõezinhas, a gente quase não usa isso aqui, né? As pessoas usam mais mesmo aquelas opções lá, né, do PowerPoint, tá? Mas existe também essa possibilidade de você estar fazendo pintando isso aqui, tá? Preenchimento sólido, você vem aqui, escolhe o tipo a cor que você quer, tá? E aí aplica tudo. Se aplicar tudo, vai aparecer em todos os slides. Se aplicar só a um slide, ele vai aparecer só naquele slide, tá? Então, gente, aqui, né, acho que são os recursos principais. Mas aqui, em relação a, por exemplo, o tipo de letra, eu posso também estar colocando aqui, igual a gente faz no Word, né, letras aqui, pegando esses modelos aqui do Word Art, né, posso estar utilizando um recurso aqui, né, por exemplo, curso de PowerPoint. Eu acho PowerPoint, tá certo. Então aqui você pode estar utilizando esses recursos aqui, esses efeitos, tá? Ó, tem vários tipos de letras aqui que você pode estar utilizando.
né? Inclusive também o efeito em relação, se você quer um reflexo, tá? Um efeito aqui, tá? Efeito de brilho, tá? Tem vários efeitos de letra que você pode estar utilizando. Isso aqui é muito interessante, esses efeitos, quando você quer montar cartaz, quando você quer montar, né, um folder também interessante. Então, vamos ver aqui. Eu vou deixar essa apresentação aqui, a gente vai dar uma olhada em outras possibilidades que vocês podem fazer. Por exemplo, eu vou pegar aqui um cartaz que eu fiz agora em 2020, que era justamente para a gente estar divulgando os cursos FIX para vocês. Então, esse slide, isso aqui foi feito no PowerPoint, isso aqui é um slide, tá? Eu vou só diminuir para vocês entenderem, porque eu fiz a letra bem pequena. Então, isso aqui é um slide, vamos pegar aqui o tamanho da página. Olha, ele é uma página A4, tá? Só que tá nesse formato 4.3, mas ele tem o mesmo padrão do tamanho A4, normal, tá? Então, nessa página aqui, eu organizei todo o meu texto. Então, observe aqui. Eu vou dar um zoom para a gente aproximar. O que eu fiz para construir esse cartaz? Eu coloquei aqui uma caixinha de texto. Essa caixinha de texto, ela tem essas informações aqui, né, do cabeçalho da escola. Inseri essas imagens, isso aqui são imagens que foram inseridas no texto, tá? Essa caixinha de texto, quando eu seleciono ela e aperto aqui no cursor do mouse, ela desce, né, e sobe. Essas imagens também a gente vai movimentando elas. À medida que eu seleciono, eu pego aqui no teclado do mouse e vou andando com ela. Isso aqui, gente, aqui em cima é uma caixinha de texto. Se vocês observarem, é uma caixinha de texto, ó. Que eu coloquei o texto aqui dentro, deixei ela com fundo amarelo, né? Deixei ela com fundo amarelo. Esse aqui a gente pode escolher esse fundo aqui, ó. Se eu mudar aqui a cor do fundo, ele vai me dando outras possibilidades, tá? Então, vou voltar aqui para o amarelo. Aqui eu inseri uma tabela com isso aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 colunas, né? E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 linhas, tá? E aí eu fui inserindo os texto aqui dentro. Peguei esse formatozinho, pintei isso aqui, tudo você pode escolher aqui, tirar a cor, colocar a cor aqui em design, tá? Se você coloca uma outra cor, olha, tudo isso aqui você consegue formatar aqui dentro, tá? Aqui cores, letras, tamanho, tá? Esse fundo aqui, eu fui lá no fundo do slide, em fundo sólido. Vou pegar aqui mais para cima. Eu cliquei aqui em fundo sólido, aqui, botão esquerdo no fundo, e fui aqui, ó, plano de fundo. E coloquei preenchimento sólido e coloquei essa corzinha clara para poder preencher ele aqui, tá? Aqui embaixo eu coloquei essa outra caixa de texto pintada de amarelo com o texto aqui, ó. Mesclei a cor vermelha e a cor preta, tá? Isso daqui eu fiz o seguinte, eu venho bem aqui e inseri, aí eu tenho os formatozinhos aqui, ó, tenho esse formatozinho essa caixinha de texto aqui, isso aqui é uma estrela, mas eu vou pegar outra aqui que não é essa, deixa eu pegar outra aqui embaixo, aqui, ó, coloquei inseri esse formatozinho aqui, coloquei o texto por cima dele, deixa eu só voltar ele para botar ele por cima, enviar para frente, e o texto vem aqui para frente, né? E aí escolhi o fundo, a que cor eu queria essa figurinha aqui também. Então aqui você escolhe a cor do preenchimento da imagem, né? Por exemplo, eu vou botar um vermelho para destacar, sei lá, né? Então, isso aqui tudo, ó, tudo são caixas de texto que você vai ajustando,
né, para aquilo que você quer, tá? Quando você termina de formatar isso, esse cartaz aqui que você escolheu, quando você termina de formatar, você vem aqui, vou salvar. Você salvou no PowerPoint, aí você vem e manda salvar como imagem. Por quê? Porque aí você vai poder pegar essa imagem, esse cartazinho na forma de imagem, você vai poder mandar para quem você quiser, pelo WhatsApp, por exemplo. Eu posso escolher o formato JPEG, formato PMG, eu utilizo mais o JPEG. Você manda aqui, ó, eu vou salvar aqui na minha área de trabalho, tá? Um cartaz, curso FIX, salvar. Então, salvar somente o slide atual, pronto, já salvou. Vamos ver lá como é que ficou. Eu vou fechar aqui, não, vou minimizar e a gente vai olhar aqui na minha área de trabalho. Tá aqui o cartaz. Bora ver por que ele não abriu ainda. Tá abrindo, tá aqui. Então, tá aqui meu cartaz salvo em JPEG. Vou ampliar aqui para vocês verem. Tá? Ficou uma resolução um pouco baixa, mas o que tá aqui no formato de imagem, tá? Você pode pegar essa imagem e transmitir, ou seja, ninguém mais vai poder mexer com isso. Só quem pode mexer é quem tem a versão do PowerPoint que foi feito, onde foi feito esse cartaz, ok? Gente, eu também costumo fazer convites utilizando o PowerPoint. Peguei um slide, né? Peguei um slide, ó. Peguei uma figurinha da internet, tô mexendo aqui com ela, ó. Peguei essa imagem aqui da internet de um quadro e coloquei aqui em cima do meu slide, ó. Coloquei aqui em cima do meu slide e aqui eu fui colocando as caixinhas de texto. As caixinhas de texto, né? Com o que eu queria colocar. Formatei na cor, essa cor tudo foi eu que escolhi. Essas cores aqui, né? Deixei em itálico, texto em itálico. A fonte também eu escolhi fontes diferentes para dar esses efeitos, tá? E ficou parecendo realmente que você tinha escrito aqui num quadro. Quando eu termino de editar, a mesma coisa eu faço. Vou aqui em salvar como e coloco aqui JPEG. JPEG. Eu vou salvar de novo lá na área de trabalho para a gente poder ver, salvar. Apenas os slide atual, tá? Vamos ver lá como é que ficou. Então, eu tá salvo em JPEG, ele já abre como imagem, e aí fica salvo e você pode estar enviando para qualquer pessoa isso aqui, ó. No momento que ele tá salvo como JPEG, ninguém mais pode modificar esse texto, tá? Ele já tá fechado e você não consegue mais abrir a caixinha de texto para inserir texto ou para modificar a cor da fonte, tá? Então, fica assim. Aqui um exemplo, outro exemplo de banner. Eu fiz um banner para a escola utilizando aqui utilizando o PowerPoint. Peguei uma imagem também da internet, joguei aqui como plano de fundo, olha, só para vocês terem noção, ó. Peguei essa imagem aqui, que era do outro cartaz, trouxe para cá, tá? Para o meu slide, e fui editando aqui em cima, né? O que eu queria colocar, tá? Então, ó, isso aqui tudo, esse aqui é editável, tá? Então, isso aqui é editável, eu tô colocando, você escolhe o tamanho, a cor, tá? E aí, aqui, ó, essa caixinha de texto também eu coloquei. Lembra que a gente pode pintar o fundo da caixinha, botar borda. Se eu quiser borda na caixinha, você pode vir aqui colocar uma borda, tá? Modificar a espessura da borda também, olha aqui. Ó, posso colocar uma borda grossa, tá? Porque aqui eu tenho contorno de forma, tá? Aí esse contorno, você que diz como é que você quer, né? Eu costumo fazer assim, eu costumo ir olhando e observando. Ah, se eu colocar uma cor vermelha nessa borda, fica legal?
Ah, eu acho que vai dar um destaque. Então, à medida que você vai mexendo, que você vai criando, você vai vendo como fica melhor, qual é o design fica melhor para aquilo que você está querendo fazer, tá? Então, tudo isso aqui é editável, eu coloquei, ajustei para aquilo que eu queria, tá? Esse outro aqui também, ó, eu peguei essa imagem aqui da internet, peguei essa daqui da internet, ó, tá vendo que ela mexe aqui, coloquei aqui. O livro, eu também peguei da internet esse livro, coloquei aqui como se fosse em cima da árvore, coloquei esse textinho, tá? Isso aqui também, esse texto aqui, nesse formato redondinho, foi eu que peguei, foi eu que criei também, tá? Porque ele te dá essa opção de fazer o texto deitado, tá? Deixa eu só ver se eu acho que onde é que tá essa opção. Tem uma opçãozinha de formatar, deixa eu ver, formatar, contorno de forma, estilo do texto, né? Aí aqui ele te diz, ó, como você quer colocar o texto, ó, se você quer colocar ele reto, deitado, né, circular, e aí você consegue fazer, né, e utilizar a criatividade para fazer. Esse plano de fundo, esse plano de fundo também foi eu que escolhi. Aqui preenchimento com gradiente, coloquei o azul e o verde para ficar aqui, né? Então isso aqui tudo foi criado aqui no PowerPoint. Eu estou fazendo isso para vocês entenderem que às vezes você não precisa de um Corel Draw, você não precisa de outros programas mais pesados para fazer coisas simples, dá para fazer por aqui mesmo, tá? Então estou salvando aqui o que eu fiz. Outra coisa, deixa eu ver aqui, convite, né? Tem um convitezinho que eu fiz também aqui, né, para a loja da Tayana, não sei quem conhece a Tayana, né? Então eu fiz aqui também no PowerPoint, joguei o fundo preto, né, e coloquei as imagens aqui, ó. Essas imagens aqui você consegue mexer com elas e deixar elas do jeitinho que você quiser, tá? Deitadas, viradas, tá? E aí você consegue editar e você mesmo fazer, se de repente você quer fazer o convite de aniversário do seu filho, né? Você pode vir aqui e fazer o teu convite, colocar as imagens, colocar o texto, né? Até colocar animação, dá para fazer animação também aqui no PowerPoint, dá para colocar imagem, som, né? Tem todas essas opções aqui que vocês podem colocar também, fazer um convite animado utilizando só o PowerPoint, tá? Então dá para fazer bastante coisa. Aqui só mais uma coisinha para a gente finalizar. Eu vou abrir um slide novo. E como a gente estava falando, a gente falou sobre o Excel, se você quiser inserir um gráfico, aqui também, gente, olha, eu posso vir aqui inserir gráfico, pegar um modelo de gráfico, dar OK, tá? E tá inserindo aqui, ele vai te dar opções, ele abre como se fosse o Excel aqui embaixo, né? E te dá opções do que você pode estar preenchendo, né? Por exemplo, se eu coloco assim, turma 1, turma 2, turma 3, tá? Aqui, por exemplo, primeiro bimestre, segundo bimestre. Tô seguindo aqui, tô pegando aqui as opções dele, mas eu não preciso usar exatamente o que tem aqui. Eu posso deletar, vir aqui deletar, né? E ele vai trabalhar com aquilo que eu tô colocando, né? Vamos dizer que o primeiro bimestre sejam 7, o outro seja 8, 9, 6, 8, 7. Tô colocando aqui aleatoriamente só para vocês terem noção de como é que fica, tá? E aí, quando você vem pra cá... Então, deixa eu fechar aqui. Quando você vem pra cá, você já tem um gráfico prontinho, tá? Que ele tá te sugerindo aqui. Você pode, claro, editar esse gráfico também, assim como a gente edita lá. Deixa eu tirar essa caixa de texto que tá atrapalhando aqui.
Assim como você edita lá no Excel, você pode estar editando o teu gráfico aqui também, ó. Perceba que ele abriu o Excel paralelo e trouxe para cá o meu gráfico. Eu posso estar inserindo nesse gráfico aqui, lá Watch, eu venho aqui, ele abre uma aba parecida com o Excel. Eu posso estar inserindo o título também, igual a gente faz no Excel, tá? Por exemplo, nota das turmas. Nota das, das turmas em 2020, tá? Então, eu posso estar mudando as cores também, formatar. Quando eu venho formatar, eu posso estar mudando também a cor dessas barras, né? Assim como a gente muda também no Excel. Tudo isso aqui é editável, ó. Quando você clica e arrasta, ó, tudo é editável. O teu gráfico aqui você pode diminuir ele, tá? Pode botar também o eixo aqui, tá? Do mesmo jeitinho que você faz, no Excel, você consegue fazer aqui também, tá? O legal é que você não precisa fazer lá e trazer para cá, ele já fica aqui salvo aqui teu gráfico, tá? Se você clicar em cima e quiser alterar alguma coisa, deixa eu só abrir aqui e perder o vínculo, deixa eu ver se ele o ruim é que ele perde o vínculo lá com o Excel e você não consegue mais alterar. Deveria alterar aqui, se eu quisesse abrir para poder alterar alguma coisa lá naquela aba Excel. Ele fechou, eu já não perdi o vínculo aqui. Deixa eu ver, não, aqui, editar dados. Editar dados, ele vai abrir lá de novo a página do Excel, tá? Aí eu posso editar se eu quiser aqui alguma informação, né? E aí automaticamente ele já mexe aqui, ó. Automaticamente ele já altera o meu gráfico, tá? Fechei. E aí pronto, gente. Então, dá para você colocar no PowerPoint as funcionalidades. Você aplica as funcionalidades do Word, você aplica as funcionalidades do Excel, tá? E tem essa possibilidade de trabalhar melhor com as imagens. Você consegue editar melhor imagens aqui do que no próprio Word, tá? Então, era isso. A gente fica por aqui. Espero que tenham gostado da nossa aula de PowerPoint. Um abraço a todos.